Lucas 17, do 1 ao 6 diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos ou pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, faz o quê? Mata ele, é isso que está aí, gente? Perdoa-lhe. Versículo 4: E se pecar contra ti 7 vezes, aquele irmão chato, aquela vizinha perturbada que tem um capiroto forte, se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes no outro dia, ou se vier ter contigo dizendo: arrependo-me, e o que você vai fazer? Perdoa-lhe. 5: Disseram então os apóstolos, presta bem atenção, versículo 1: E disse aos, versículo 1: E disse aos, versículo 5: Disseram então os, tem coisa aí, ao Senhor, acrescenta-nos, ou aumenta-nos, o quê? Digam ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Acho que a nossa fé está pequena, né? Tem gente até para falar aumenta a fé que é complicado. Oh, meu Deus, aumenta a força dessa pessoa no braço. Aí se não botou desodorante, que levante a meio o braço, mas tudo bem. Aumenta, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Está falando de amoreira, mas a gente já ouviu outra história. Hoje eu quero falar sobre um tema da mensagem do que a gente vai completar amanhã, mas amanhã vai ser outro tema da mensagem. Eu já vou dar os dois hoje, tá bom? Diga para quem está do seu lado o tema da mensagem. Tema da mensagem: aumente o nível. Olha para essa pessoa bem sério: aumenta o nível aí, hein? Eu vou dar o tema da mensagem amanhã, Rodrigo. Está aqui, eu botei aqui escrito. Diga para quem está do teu lado: beba sem moderação. O comercial é: beba com... Para quê? Para depois sair dirigindo o carro. Mas o que a gente vai beber é diferente. Essa mensagem é de amanhã na mini vigília que eu vou estar pregando. Mas pega aí. Amanhã tem mini vigília. Quem pode dar glória a Deus? Primeiro passo: Jesus encontra os seus discípulos. E Jesus vem de várias coisas que aconteceram, Felipe. Jesus vem falando de várias coisas e ele fala a respeito sobre parábolas. O que significa parábolas? E eu peguei mais uma vez, eu passo para a igreja, que são narrativas, alegorias sobre a vida. É o ensinamento de Jesus com alguma coisa que alguém contou, não que está na Bíblia, mas alguma coisa que aconteceu. Eu lembro que lá na rua um balão caiu, uma história. Então é uma história, uma narrativa de alguém. E Jesus usava isso com muitas histórias que Jesus ouvia. E quando a gente lê o livro de Lucas, Lucas era médico. Por exemplo, quem faz unha, são as, como é que é o nome? Manicures, pedicures, né? E cabeleireiro, barbeiro e tudo mais. Então quem faz esse tipo de coisa, costumeiramente, está sempre ali trabalhando e ouvindo o quê? Histórias. Quem é médico senta com seus clientes e com certeza conhece as histórias. Tem um doutor muito conhecido em São João, não sei se é em São João, no Rio de Janeiro, não sei onde ele é, Dr. Ribamar. Alguém conhece o Dr. Ribamar? Ele conhece muitas histórias de muita gente. Então Lucas, por ser médico, ele interpreta as histórias dos 4 evangelhos muito melhor do que Mateus e Marcos. Por quê? Porque ele era médico, então ele andava com muita gente. E Jesus vai começar a sua história em Lucas 17, no versículo 1, dizendo: E disse aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai de quem eles vão vir. Jesus ele está falando sobre parábolas, e nos versículos anteriores ele fala sobre a grande ceia. Ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, onde a história dos 99, vai falando sobre Lucas ali, a história toda. No terceiro ele fala sobre o filho pródigo. Alguém lembra da história do filho pródigo? Diga amém. Amém. Do mordomo fiel e do rico e Lázaro. Algumas parábolas. Posteriormente, depois de Lucas 17, ele vem com outras parábolas. E tem a parábola aqui do juiz iníquo, do jovem rico, da parábola do fariseu e do publicano. Então Jesus está contando muitas histórias
para muita gente que está ouvindo ali naquela cidade. E o Senhor está chamando a atenção, primeiramente, dos discípulos, sobre os escândalos, sobre algumas coisas que estavam acontecendo no meio deles. Não é diferente dos dias de hoje. Muitas coisas estão acontecendo no nosso meio porque elas precisam sinalizar a volta de Jesus Cristo. Algumas coisas têm que acontecer para que a volta de Jesus Cristo seja certa e no momento certo o nosso Senhor voltará. O Senhor está falando para eles assim: olha, eu quero te dar uma narrativa, uma história, uma alegoria, uma parábola, pelo que vai acontecer por aí. Existem pessoas que não perdoam, é lá da igreja da galáxia, é lá da igreja de Éfeso, menos aqui na igreja que está em Samaria, em Israel, em Jerusalém, em Judeia. Não existe essas histórias aqui, é para a igreja de lá. Mas Jesus estava trazendo uma história e dando um toque neles, dizendo: há um processo que não acontece na igreja, que está aqui em Israel. Eles não sabem perdoar. Nós acabamos de falar de dízimo domingo, e a palavra talvez para alguns for uma pedrada, para outros não, está na bênção, eu estou na bênção. Então pode vir pedrada, pode chover madeirada, pode cair canivete do céu, porque eu estou tranquilo e não tem nada que me condena, né? Tem um filme que diz isso, nada, como é que é? Nada me condena, é uma coisa assim, né? Isso aí mesmo, aceita Jesus. Então, nada nos condena, e quando nada nos condena, o Senhor Jesus pode falar de uma maneira bem forte, bem pesada, e o Senhor Jesus pode falar suave, que o nosso coração está bem com Jesus, nosso coração está bom, está tranquilo. E Jesus chama a atenção para uma coisa importante no meio da igreja de hoje, de 2022, as pessoas não sabem perdoar, elas não sabem perdoar, e com certeza a palavra vai ser bem incisiva em dizer que esses escândalos viriam. O que nós estamos vendo nos últimos dias, nesse tempo de pandemia, tem gente que não voltou mais para a igreja, porque continua em pandemia. Na verdade, o pecado entrou na vida dessa pessoa, e assim como Pedro fala para Ananias e Safira, dizendo: deixou o Satanás encher o seu coração. As pessoas abandonaram Jesus por causa da pandemia. Imagina, irmãos, quando vier a tribulação, quando vier o milênio, as pessoas realmente vão se desviar. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês que estão na live, que estão aqui, muitas pessoas assistindo em casa. A gente olha para a live ali para o YouTube e às vezes tem 5, 10, 15 pessoas, mas tem mais pessoas porque a televisão ela não aparece ali na nossa contagem. Quando eu vou falar com alguns irmãos, eu estava vendo pela televisão, é por isso que eu não te vi, eu não vi você na contagem ali. Então as pessoas estão vendo pela live. Então eu quero abrir o meu coração para a igreja. Faça uma coisa a partir de hoje, se você não pratica isso: perdoa pessoas, libere o perdão. Quando a gente fala de graça, é porque a graça, muitas vezes, nós queremos só para nós, e nós não sabemos perdoar pessoas. Teve um irmão aqui da igreja que falou para mim: pastor, eu abri mão de rede social, porque o que a gente vê é só fofoca da vida das pessoas. Infelizmente é isso, irmãos. Tem gente que se alegra com o seu sucesso, e tem gente que se entristece com o seu sucesso, e passa uma imagem de uma pessoa piedosa, que perdoou, que entende, que ama. Não, irmãos, nós vivemos um tempo que amigos são poucos, e a gente pode contar no dedo. Na hora da doença, na hora da dor, poucas pessoas aparecem, e muitos até falam: poxa, você escolheu batizar, que coisa boa, o melhor caminho. Por que ela não segue? Por que a graça só está em mim e não está nas pessoas? Por que eu invalido pessoas quando eu olho para elas e falo assim: essa pessoa não presta, eu sou melhor do que ela? Irmãos, infelizmente, para quem age dessa maneira e não consegue perdoar, o caminho do céu não é para você. O céu é coisa muito séria, irmãos. É algo que tem que estar determinado no nosso coração. Jesus está usando parábolas para os discípulos. A palavra diz no versículo 1: e disse aos discípulos. Ele não está chamando a atenção do ímpio, porque o ímpio já tem o seu caminho. Jesus está chamando a atenção da igreja. Jesus está chamando a atenção dos seus escolhidos, porque a gente tem que se preparar para os dias maus. A gente não tem que estar preparado para dias de festa. Se preparar para o churrasco é só comprar carne. Se preparar para uma grande festa é só encher bolinha e fazer bolo. Isso aí é fácil, né, Andresa? Fazer bolo, então, maravilha. Continua fazendo bolo? Amém. Já provei e é delicioso. É muito fácil para a festa. O problema é encarar quando você vai enfrentar a prova do Detran para tirar a carteira.
aquela prova do Enem que já tem 2, 3 que você não passou, tu vai enfrentar a quarta. O problema é enfrentar alguns absurdos da vida de traições e ingratidões que acontecem com a gente. De que o errado acha que está e o certo está. É assim nos dias de hoje, irmãos. Tem um ditado aí de uma turma aí que diz: roubou, mas fez. Desde quando roubar faz bem para alguém? Desde quando usar de falcatrua com as pessoas, usar de falsidade faz bem para alguém? Desde quando eu usar de falsidade para você vai fazer bem para o Evangelho? Nós temos que ser autênticos. E quem tem autenticidade, quem é grato ao Senhor, vive uma vida aberta para todos. Você não tem o que esconder de mais ninguém, porque você tem a presença da glória. Quem pode dizer amém? Diga para o seu irmão do lado o tema da mensagem: aumente o nível. Está bem fraquinho? Não, está legal, ficou legal. Aumente o nível da sua vida espiritual. Eu estava ontem lá no Vasco da Gama, lá no São Januário. Fui lá ver como é que se trabalha com um novo programa que a gente vai trazer aqui para a igreja, que é bem melhor do que o nosso. A gente precisa estudar, a gente precisa fazer um upgrade na nossa vida profissional e espiritual. Tem que fazer upgrade, não adianta. Isso tem que estar constantemente na nossa vida. O problema é que a gente quer mudar o altar, a boniteza do altar, a limpeza do altar. A gente quer mudar as coisas do altar, quer botar nova pintura, quer botar novo jogo de luz, quer botar novo som. Mas a gente não muda. A gente quer que as coisas mudem por nós. Eu quero tanto que a Josi mude por mim. Aleluia. Eu quero tanto que o Wendel mude por mim, que a Celina mude por mim. Não. Eu tenho que fazer um upgrade na minha vida. Eu tenho que falar: Senhor, quanto mais eu te conheço, mais eu vejo que eu não sou nada. Quanto mais perto de Cristo eu me sinto, mais eu me humilho. Quanto mais eu chego perto, não é a evolução do homem, pelo contrário, você está tendo uma evolução em Cristo. Então, quanto mais eu desço na presença de Deus, mais forte eu fico. Estamos fazendo jejum, vai terminar dia 20. Falta 10 dias, já vencemos metade. Tem uns aí que deu 2 dias, meu Deus, já estava comendo panela, ferro, então vou chutar a caixa d'água. Fraca. Se nós não vencemos 21 para viver 344 dias do ano para comer outras coisas, opa, essa ligação é para mim. Se eu não consigo vencer esses 21 dias, eu não sou digno de passar uma batalha na minha vida. Satanás vai aparecer na minha frente, eu vou falar o que para ele? Se eu não conseguir vencer um chocolate, se eu não conseguir vencer um pedaço de carne, um hambúrguer, aquela carne dessa grossura, aquela fumaça inundando o seu ser, que não é a fumaça da glória, é a fumaça da dona Glória, que é dona do Embrasa. Estou fazendo comercial aqui. Eu preciso vencer batalhas que são minúsculas, que vão me fazer ter poder maiúsculo. Está entendendo? Você vai vencer coisas pequenas para vencer outras coisas grandes. Amém ou não amém? Ninguém aprende a cortar cabelo da noite para o dia. Eu tenho que fazer curso. Hoje eu estou fazendo curso em São João de Meriti. Hoje eu estou aprendendo com o fulano de tal, com o seu José, com a dona Mariazinha. Eu estou aprendendo com o Zacarias, com o Mussum, Dedé Santana. Estou aprendendo com eles a cortar cabelo. Mas amanhã eu serei um grande barbeiro. Vou participar de curso, eu vou entrar mais, eu vou estudar mais. Hoje eu pinto alguns carros, dei uma falha ali, dei um pingo. Não, amanhã eu vou melhorar. Amanhã eu não vou deixar pingar. Aí eu trabalho vendendo e eu sou uma pessoa simpática. Não se prepare para vender para uma empresa, para amanhã você ter a sua empresa. O problema é que a gente não quer viver melhor. A gente quer viver melhor no estalo. Varinha do Harry Potter, pá, aconteceu. Não é assim. E às vezes no lugar de afronta, no lugar que a gente está trabalhando, que está tendo mais problemas, escuta bem isso para a sua vida, é o lugar que vai fazer a gente mais crescer. Porque o Senhor nos prepara para aumentar o nível. Para botar gasolina no carro, começa com 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4, 50. Não se coloca 50 de uma vez só. Eu preciso colocar doses. E o problema do evangelho é esse: a gente quer que as coisas aconteçam de hoje para amanhã. E não é assim.
Está ganhando R$1.500? Dá glória a Deus. Mas amanhã você vai aprender a ganhar 5. Porque você vai saber administrar as suas coisas. Está tendo oportunidade de vender? Por que a Daiane está vendendo produtos lá da Deodora? Poxa, eu posso ser revendedor? Porque eu estou parado em casa? Pode, vai vender. Eu me lembro que quando eu casei eu fui vender Bilt. Para a rua, toma o batom, quem quer batom, quem quer batom. Vendia batom por R$6. Chegava em casa às vezes com 6, chegava em casa às vezes com 60. E vendia no final do mês 600. Isso lá em 1998. Trabalhava. Então nós precisamos trabalhar para aumentar o nível. Deus só vai te dar mais doses espirituais se você aumentar o nível de adoração. Olha para essa pessoa do lado e fala assim: aumenta o nível aí, pelo amor de Deus. Para de ser um crente mediano. Cresça, apareça. Jesus está dando uma narrativa e dizendo para eles: eu estou dando essas narrativas para vocês terem crescimento, ensinamentos que fazem a gente crescer. Versículo 3 de Lucas 17. Olha o que diz a palavra: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, você faz o quê? Perdoe. Você conhece alguém que tem falta de perdão? Conhece alguém que não consegue perdoar? Conhece alguém que é amargo quando olha na rua vira a cara? Conhece alguém assim? O Senhor fala de uma situação nada agradável, a liberação de perdão. Eu quero aumentar o meu nível espiritual, mas eu não perdoo. A minha prima, que é espírita, postou isso. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não sabem perdoar. Eu fui lá e cliquei, amei. Espírita. O problema não está na religião, o problema está no caráter. O problema está no caráter. O problema está no conhecimento, no ensinamento que Deus deu para a gente. O ensinamento de Deus através do seu Filho Jesus não foi para só cristãos, foi para todos. Discípulos, eu vou te ensinar uma coisa: se vocês não liberarem perdão, vocês nunca serão quem vocês vão ser em mim. Depois que vocês aprenderem, vocês vão liberar para outras pessoas. Por quê? Porque vocês já estão no nível maior. Para eu crescer em todas as áreas da minha vida, eu preciso sair do nível raso. Porque andar na água rasa é muito fácil. Olha a aguinha da cachoeira, aleluia. Vamos lá na cachoeira da minha tia, é ruim de eu entrar naquele poção, tá doido, quase 5 metros. A água doce você não boia, apesar de eu ter barriga, eu poderia boiar melhor, mas você só consegue boiar em água salgada. Então se eu afundar na água doce, eu vou embora. E para Jesus não me levar agora e eu me suicidar, eu não entro no poção, eu fico nas águas rasas. Estou ali tirando foto, né? Aquela foto é tudo mentira, porque eu tenho medo de entrar naquela água profunda. Mas eu vi os meninos vindo da pedra, no meio da pedra, correndo e caindo, batendo cabeça, entrando no poção. Eu falei, está amarrado esse nome de Jesus. Se morrer ali, eu nem vou poder pular, que se eu pular, eu morro com ele. Quem vive em água rasa não conhece profundidades. É o meu caso lá na cachoeira. Mas espiritualmente, quanto mais eu entro, quanto mais eu me afogo, mais eu morro para o mundo, mais eu vivo para Cristo. Quando eu não libero perdão, algumas coisas acontecem. Escândalos. E a palavra escândalos, na visão antiga, para os tempos atuais, eu peguei isso, Michel. No tempo antigo, escândalo era colocar pedras no caminho de pessoas cegas. Escuta bem isso. Diga para quem está do teu lado: escândalos viriam. E antigamente, pode falar isso, antigamente se dizia que era para colocar pedras no caminho de pessoas cegas. Quem é cego enxerga a pedra no chão? O problema está aí. Quem não sabe perdoar, coloca mais pedra para quem é cego. Eu conheço a palavra, eu tenho 30 anos de igreja, como diz aquele jovem rico. Eu conheço a tua palavra desde a minha mocidade. O primeiro versículo, eu conheço Mateus, eu conheço tudo, eu conheço a história toda de Salomão. Deixa tudo e siga-me. Não posso. Ele está no nível raso. Entenda bem. Essa pessoa está no nível raso. Quando eu não aumento o nível, Deus não me dá mais. Pelo contrário,
Deus tira. Porque o dom que Deus deu para você é para um fim proveitoso. Está entendendo? O que é colocar pedra no caminho de quem está cego? Tem pessoas que é assim, quando a pessoa está vivendo no momento pior da sua vida, tem gente para colocar mais pedra e entulho na tua vida. Essa história também foi declarada para Isaac. Isaac estava na mesma terra, e toda vez que ele estava na terra, ele falou: pai, não vou aguentar, porque toda vez que eu abro o poço, o que as pessoas fazem? Elas jogam pedras. Tem gente jogando pedra no teu poço aí? Tem gente tentando atrapalhar a sua vida? Não vai conseguir, porque o brilho do Espírito está em você. Pode estar cheio de pedra, a gente vai ter mais trabalho. Vamos tirar a pedra de novo, Cléo. Vamos lá, Celina, tira as pedras. Vamos lá, Márcia, tira as pedras. Vai dar trabalho, vamos dormir. Aleluia, dormimos 2 da manhã. Vamos lá, vamos deitar, mas amanhã nós estamos de volta. Quando a gente olha para o poço, está cheio de quê? Pedra. 3 vezes o poço de Isaac estava cheio, mas na 4ª vez o pai falou: filho, fica no lugar que eu te disse, porque no mesmo lugar onde colocaram pedra é o lugar que você vai prosperar. Não é 10, 20, nem 30, nem 70, nem 80. Você vai prosperar 100 vezes mais. Quem recebeu essa palavra? Deixa eu falar para você, vou profetizar, posso profetizar? Amém? Você que está na live, recebe aí. No mesmo lugar de vergonha, no mesmo lugar que deu tudo errado, no mesmo lugar que falam o contrário, no mesmo lugar que não assina a carteira, no mesmo lugar que não quer te abençoar, no mesmo lugar que fizer, vai ser naquele mesmo lugar que as pedras sairão e Deus vai te dar dupla honra naquele lugar. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus e aplauda Ele. É lá! Colocar pedras no caminho de quem está cego. Uma coisa é eu conhecer a verdade e colocar pedra. Outra coisa é eu conhecer a verdade e tentarem colocar pedras. Se eu conheço a verdade, nenhuma pedra me atingirá. Quem não tem pecado, que atire a primeira. Jesus olha para aquela mulher: se eles que são loucos não te condenou, eu também não te condeno, mas vou te dar uma dica: vai e não peques mais. Quem está recebendo, diga amém. Versículo 5, vamos lá, Lucas 17. Pastor, fala versículo após versículo, porque aqui é Bíblia. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos, acrescenta-nos a nossa fé. Espera aí, ele nos chamou os discípulos, por que agora está falando apóstolo? Encuquei. Não, agora eu vou procurar. Cara, o Espírito começou, cara, ó, oh meu Deus, está amarrado. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Mas ele não está conversando com os discípulos sobre a liberação de perdão? Sim, quando eles pedem para aumentar a fé, Deus faz eles crescerem espiritualmente. Você não é mais discípulo, você é apóstolo. Você não é mais a Bia que mora em São Mateus. Você agora é pregadora da palavra em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Você não é mais um paizão: eu estou velho, não pode fazer mais nada. Pelo contrário, a unção está sobre a tua vida. Recebe aí, paizão, tudo que você tocar, abençoado será. Há uma diferença: eles eram discípulos e agora eles são apóstolos. Esqueci seu nome. Rafael, uma coisa é ser discípulo, ouvir o entendimento do mestre, mas o mestre deu uma dica para os discípulos: olha, eu vou voltar para o seio de meu pai, eu vou sentar à destra de Deus, e vocês vão ficar aí para cumprir a obra que eu coloquei em vocês. E tem mais: vocês farão obras maiores que a minha, porque vocês vão ter tempo, vocês vão trabalhar, vão ganhar mais almas. Se eu ganhei 30 mil almas, vocês vão ganhar milhões. Aleluia. Lucas está dizendo isso, mas a gente vai pular um pouquinho para Atos. Não precisa abrir não. Em Atos, Pedro está pregando a palavra, e quantas pessoas recebem o Espírito Santo? Mais de 3.000 pessoas.
O mistério só acontece depois de uma palavra. Para eu aumentar o meu nível, é Deus que me levanta, não é o homem. Para eu aumentar o nível, é Deus que tem que aprovar, não é o pastor, não é o líder, não é a tua mãe nem teu pai. Quando Deus chama, Ele capacita e manda. Quem pode dar glória a Deus? Cadê os missionários? A Bíblia está falando, há uma declaração futurística, uma visão espiritual que Deus, através do seu Filho, viu. E os discípulos não enxergaram, porque os discípulos falam: aumenta-nos a nossa fé. Se é para aumentar a fé, é porque a fé deles estavam rasas. Aí eu acredito que Deus cura o câncer. Toca aí no canceroso: Senhor, se o Senhor puder, né? Eu não sei, de repente vai morrer essa pessoa. Não. Se eu tenho fé, canceroso, está curado agora em nome de Jesus. Eu já vi profetas, irmãos, pregarem para pessoas serem curadas e entrar no hospital e falar assim: dessa cama você não desce, você vai morrer aí. Acabou. É profeta. Eu fui fazer um trabalho evangelístico dentro do hospital do Grafeguile, lá na Tijuca. Fui expulso do hospital, porque eu já estava gritando com a mulher aceitando Jesus com câncer na garganta e não poderia falar, e ela estava: glória! E eu falei: tem uns crentes na igreja que a voz está boa e não consegue dar glória. Olha para essa pessoa do lado e fala: dá um glória! Faz igual o Zé hoje, rasga a voz. Quando eu olhei o horário já era 7, 8 e 15. Eu falei: o Zé está empolgado hoje, eu já vou sentar ali na frente com o Davizinho para ele receber uma presença. E fomos lá no Grafeguine, preguei para um rapaz que era Léo, e falei: Léo, Deus sabe de todas as coisas, e o Léo morreu, mas a dona Elizabeth, que estava sentada do outro lado com câncer na traqueia, eu fui saber que a família levou para casa, o marido aceitou Jesus, a família saiu do hospital e a mulher estava curada. Mas só que o Léo estava salvo no hospital. Ele tinha câncer, mas ele tinha presença. Níveis rasos, níveis altos. Para eu entrar em níveis altos, eu tenho que começar pelo raso. Eu tenho que caminhar. Mas aí andar nessa água é fácil. Mas é nessa água que você tem que andar. Porque na praia é assim: a gente chega na praia, tira a blusa, a primeira coisa que a gente faz na praia é o quê? Pisar. Meu Deus do céu, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Agora, quando a água está boa, irmãos, o que você quer fazer? Dá até braçado. Níveis rasos em ambientes agradáveis. Você está entendendo isso? Se o nível ele só pode ser alto, eu só posso aumentar o meu nível se o lugar for propício para acontecer um milagre. Eu tenho que preparar a igreja, eu tenho que preparar o louvor, eu tenho que preparar a adoração, eu tenho que preparar a palavra, eu tenho que escrever a palavra, eu tenho que enviar a palavra, eu tenho que ler, eu tenho que me aprofundar nessa palavra para transmitir para vocês o que o Deus transmitiu para mim. O que Ele transmitiu? Vamos sair do nível raso e aumentar o nosso nível. Amém ou não amém, igreja? Amanhã tem mini vigília, eu queria muito que você viesse. Versículo 6: e disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O negócio é tão profético que a moreira não fica legal no meio do mar, ela só fica boa na ponta da água, só nas bordas do rio. A moreira não fica legal no meio do mar, mas se você tiver fé, a mesma moreira vai para o meio do mar, ela vai crescer no meio do mar e ela vai frutificar, porque foi o profeta que falou. Vocês estão ouvindo, amém, igreja? O que vocês falarem hoje no campo espiritual impossível vai acontecer, porque não é você, é a tua fé maior do que um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno, pequeno demais. Não é um caroço de feijão, de melancia, aquela enorme, não. Não é um caroço de abacate, não é. É pequeno. Deus está falando assim: comece a ter fé com coisas pequenas. Eu vou acreditar que hoje eu não vou ganhar mais esse salário, eu vou ganhar mais. Não vai ser mais desse jeito, vai ser daquele outro jeito. Eu fui viajar e já tinha 3 clientes, fechamos os 3 clientes, fui viajar, glórias a Deus, fui viajar, amém, irmãos?
Amém? Quando eu voltei, acabou o dinheiro. Não é assim quando a gente sai? Eu cantei até aquele louvor: onde está o dinheiro? O gato comeu. Acabou o dinheiro. E a gente pensa: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? É quando Deus trabalha no impossível. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu preciso falar, irmãos. O carro estava ruim, não estava legal. Até o DPVAT, é isso? Esse carro não é mais DPVAT, não paga mais IPVA, porque tem mais de 15 anos. Carro com mais de 15 anos não paga IPVA, paga só o imposto, né? DPVAT, eu acho. Pagaram o DPVAT pra gente. Foi consertar os para-choque, consertaram o para-choque e ainda poliram o carro. É forte, diga, é forte, Brasil, né? Quando vai mexer no ar-condicionado, não gastei nem R$10, o cara não quis cobrar para mexer no ar-condicionado. Aí vai mexer no freio do carro e tem que botar o freio. Quando a gente descobre que tinha um líquido lá atrás do freio que estava vazando, e esse freio ia dar problema a qualquer hora. Coloquei no rapaz, mexeu em tudo, paguei para ele. Falei: toma aqui o dinheiro, quero pagar o conserto. R$50 para consertar o freio do carro todo. R$50. Parece que eu estou em 1997. R$50. Ele saiu comigo para almoçar. Quando eu fui almoçar, ele pagou o almoço para mim. Só que quando eu fui comer, só tinha carne. A Lucimar: bebê, vem para casa comer. Nossa batata doce, nosso arroz, nosso amido, a nossa maçãzinha, a nossa banana com granola, que é uma delícia, maravilhoso. Ontem dormimos com fome. Eu falei: Lucimar, vamos fazer igual os filhos de Francisco, vamos escrever na areia e dormir. Eu fui ontem lá no Inácio conhecer o São Januário. O que tinha lá ontem, Inácio? Tinha uma mesa inteira do Habib's. Não é Habib's, é isso? Esfirra para todo lado. E o dono da empresa chegou assim: e aí, quer um quibe? Eu falei: não. Eu falei com a indiana: eu não posso comer. Eu não posso. Não puedo. Permisso? Eu não posso. E de repente ele chegou na sala, irmãos, eu estava desligado, cheio de fome, já comendo granola, eu estava comendo banana, eu estava comendo maçã, e tinha umas uvas desse tamanho que estavam me dando lá uma uva, parecia uma ameixa, aleluia, comendo uva para todo lado. De repente chegou o dono da empresa lá e falou assim: vamos lá embaixo que tem festa. Eu já me levantei. A Lucimar: vai para onde? Você vai comer? Eu falei: não posso. A mente estava ocupada por alguma outra coisa, algum espírito aí, meu Deus. Irmãos, aumentar a nossa fé, aumentar aquilo que Deus está pedindo para cada um de nós é difícil, irmãos, mas a gente precisa vencer. Ele falou para os apóstolos, eles não eram discípulos, agora eles são apóstolos. No capítulo 23 de Lucas aconteceu a morte de Jesus, e entendemos que no versículo 1 ele estava preparando aqueles seguidores para se transformarem em apóstolos. O problema é que a gente quer estar na igreja, a gente não quer fazer nada, não quer ajudar, não quer limpar, não quer estar, não quer varrer a porta, não quer ajudar a chegar cedo, não quer aspirar o altar, não quer ajudar o irmão, e diz que é crente. Efésios 2:8 diz que nós já aprendemos que a salvação vem pela graça, por meio da fé. Mas em Mateus 17:20, olha o que diz o versículo 20. Mateus, está 17:20. Não é Lucas não. Não é Lucas não. Mateus 17:20. E Jesus lhes disse, eu estou correndo, tá? Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se você tiver fé, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Ele está repetindo a mesma coisa: direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele falou da moreira sair da terra para o mar. Agora ele fala: se você pedir e ter a fé, como eu falei da moreira em Lucas 17, mas agora em Mateus 17 ele não está falando da moreira, de uma frutinha da amora, não. Ele está falando de um monte. Se você orar, se você tiver fé, e se você for maior do que um grão de mostarda na sua fé com Deus, em ligação com Deus, você vai pedir: monte, sai daqui e vai para lá. O que Deus quer falar com a gente através da sua palavra? Ele está dizendo que a minha graça
é para discípulos, é para pessoas, é para o macumbeiro, é para o espírita, é para todos. A graça de Cristo alcançou todos. O problema é sair da fase da graça e ser discípulo. Porque uma coisa é dizer que ama a Deus, outra coisa é seguir. Uma coisa é dizer que trabalha na casa de Deus, outra coisa é ler a Bíblia, se consagrar, amar a tua esposa, falar bem dos irmãos, amar o seu pastor. Porque tem uns engraçadinhos que não ama ninguém e quer passar uma imagem de alguma coisa espiritual. Não, irmãos. Os frutos vão dizer quem é esta pessoa. É por isso que namoro, a Bíblia fala sobre conhecimento. Quer conhecer a menina? Anda com ela, vai lá. Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos da Babilônia, diga comigo, 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis a orar, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Então quer dizer que quando eu não oro, Deus não responde, ok? Amém? Versículo 13, último: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso... Leu aí comigo? É para aumentar o nível agora. Eu tenho duas coisas que eu quero falar. Duas coisas: nível e elevação. Quando estamos diante de uma situação adversa e muito difícil de resolver, nos sentimos incapacitados. Vou repetir. Quando alguma coisa bate na nossa frente, a gente vê dificuldade, a gente se sente incapacitado e o nível de confiança ele despenca. Mas profetizamos que nessa noite todos nós receberemos uma unção imbatível. Quem está se sentindo incapaz vai ter capacidade em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não nasceu nessa empresa, você não nasceu nessa igreja, você não nasceu simplesmente dentro da sua casa. Deus vai te levar a lugares remotos, que Ele vai te levantar a lugares maiores, e você nunca vai parar de estar em lugares maiores, porque Deus vai te colocar aonde Ele for. Se a nuvem estiver na esquerda, você vai para a esquerda. Se a nuvem estiver na direita, você vai para a direita. Se a nuvem vai lá para o Japão, você vai para o Japão. Se a nuvem, escuta aí bem, meu missionário, se a nuvem foi lá para a Arábia Saudita, é lá que você vai entrar. É Deus dirigindo o seu povo e dizendo: a temperatura só vai aumentar se você começar a orar, se você aumentar a sua fé, se você crer em mim, como a palavra diz: se quer em mim, crê em mim, obras maiores fará. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo nessa noite que nenhum de nós, nem a nossa família vai se perder, porque a presença está dentro da nossa casa.